a 20. O texto diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te contemplar, como acabamos de cantar. Na tua infinita sabedoria, no plano com Deus Trino, aprove a ti vir a esse mundo e se fazer homem, nascer como nós, em fraqueza da carne, como um bebê. Nós sabemos que o Senhor cresceu e teve uma vida sofrida nesse mundo. O Senhor soube o que é perder um ente querido, soube o que é ter fome, ter sede, ter sono. Viveu cada experiência que todos nós vivemos, com exceção de apenas um elemento: o Senhor nunca pecou. Dentro do seu plano estava a cruz, estava caminhar até o Calvário para ali ser crucificado. Um Deus que nasceu em forma humana para morrer pelo homem. Na cruz nós entendemos que estavam todos os nossos pecados depositados sobre os seus ombros. E nesse momento nós reconhecemos, Senhor, que Deus desferiu a sua justa ira contra ti, contra o seu próprio Filho, que tomava o nosso lugar diante dele. Como nós lemos, o Senhor foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós podemos orar a ti. Nós não oramos a um Deus morto, nós não adoramos a um Deus morto, nós não adoramos a um homem da história, nós adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, ao Filho do Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus Cristo. Por isso nessa noite nós te pedimos que fale ao nosso coração. Cremos, por meio da tua palavra, que o Senhor está à destra do Pai, intercedendo em favor daqueles que creem em ti e quebrantando aqueles que não creem, através do Espírito Santo. Por isso nós oramos a ti, rogamos ao Pai também que se revele a nós através da Escritura. Oramos para que o Espírito Santo nos quebrante e nos mostre a maravilha da tua palavra e a maravilha do teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Na escola todos nós tivemos de aprender pelo menos alguma coisa sobre o Império Romano. E talvez há um item muito importante na história desse povo que tem tudo a ver com esse texto. Quando os romanos conquistavam uma nação, algumas coisas aconteciam. Primeiro, os soldados iam por toda parte, batendo de porta em porta, espalhando a notícia: há um novo rei, há um novo conquistador, vocês já não mais são donos de si, há um novo imperador. Quem não se submetesse a esse novo rei era morto, ou era feito escravo. Mas quem acatasse a esse alerta dos soldados, quem se submetesse ao rei, iria desfrutar do privilégio agora de ser um cidadão romano, de fazer parte do Império Romano.
E esse texto que nós lemos justamente tem tudo a ver com essa história, com esse evento histórico. Mateus 28, como nós lemos e oramos, narra a ressurreição de Cristo. 3 dias após a sua morte e seu sepultamento, um anjo anuncia para as mulheres que foram ver o sepulcro que ele havia ressuscitado. E mais tarde, Jesus mesmo aparece a essas mulheres e diz para que elas vão até os discípulos e digam aos discípulos que eles se encaminhem para Galiléia, porque Jesus vai encontrá-los lá. Mas perceba a reação das mulheres antes de Jesus dizer isso. No versículo 9 do capítulo 28, elas se prostram diante dos pés de Jesus e adoram Jesus. Mas quando as autoridades souberam disso, eles subornaram os guardas, para que os guardas mentissem, para que os guardas dissessem que, na verdade, os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus. Uma mentira ilógica, porque se isso tivesse acontecido, os guardas deveriam ter sido mortos. Mas eles estão tentando mascarar a ressurreição. Não há corpo. Como explicar isso? Os discípulos vão até a Galiléia, sob a orientação das 2 Marias, e eles encontram Jesus. Mas perceba no versículo 17, que uns adoram a Jesus, outros duvidam. Será mesmo? Será que é o nosso mestre? Será que é o Senhor Jesus? Mas alguns elementos até aqui são importantes. Primeiro, Jesus venceu a morte. E quem é o mensageiro de Jesus? É um anjo. O mensageiro de Jesus que anuncia isso não é desse mundo. Segundo, Jesus não impede a adoração daquelas mulheres. E por que Jesus não impede essa adoração? Porque Ele é digno dessa adoração. Ele é merecedor dessa adoração. Terceiro, Jesus foi reconhecido até pelos inimigos como alguém ressurreto, mas eles omitem o caso. Quarto, Jesus foi adorado por alguns que mesmo ali presente fisicamente duvidado sobre outros, mesmo que eles o vissem, estavam duvidando. O nosso texto é uma resposta de Jesus a essa reação dos discípulos, aos que creem, aos que não creem. Talvez essa é uma palavra de Jesus para você hoje, aos que creem e aos que não creem. Esse texto é constituído de 3 partes. Primeiro, nós vemos uma declaração de Jesus no verso 18. Segundo, a instrução de Jesus, versículos 19, primeira parte do 20. E terceiro, a promessa de Jesus, o final do versículo 20. Vamos olhar para a primeira parte, a declaração de Jesus. Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi concedida, me foi dada. E a palavra autoridade que Jesus usa aqui pode significar pelo menos 4 coisas diferentes. Primeiro, significa a liberdade de você fazer o que você quiser. Segundo, pode significar o poder para fazer o que você quiser. Uma coisa é ter liberdade, outra coisa é poder fazer. Terceiro, é a capacidade de influenciar e de dizer o que é certo. Quarto, é a posição de quem manda em todas as coisas. E parece que é isso que Jesus está dizendo que lhe foi dado. Primeiro, eu posso fazer o que eu quiser. Segundo, eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Terceiro, sou eu quem dito o que é certo, porque eu sou justo. E quarto, eu estou em posição do Rei dos Reis. O livro de Mateus deixou isso bem claro ao longo da sua narrativa. Ele sempre deixou claro que Jesus tinha toda a autoridade. Eu vou lembrar vocês de alguns eventos. Capítulo 7, versículo 29 diz que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Capítulo 8, versículo 27, Jesus mandou até que os ventos e o mar se acalmassem e eles obedeceram.
Capítulo 9, versículo 6, Jesus demonstrou ter poder para perdoar pecados, e ele fez um paralítico andar. Capítulo 10, versículo 1, Jesus dá autoridade aos discípulos sobre espíritos malignos, e autoridade para que eles curem qualquer tipo de doença. Capítulo 11, versículo 27, Jesus diz que recebeu todas as coisas do Pai, para poder revelar o Pai aos homens. Capítulo 24, versículo 35, Jesus garantiu que as suas palavras nunca passariam, todas se cumpririam. Capítulo 28, versículo 6, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus de fato tem toda essa autoridade, mas essa é a primeira vez que isso é dito pela própria boca de Jesus. É a primeira vez que Jesus diz: eu tenho toda a autoridade, essa autoridade me foi concedida. Ou seja, alguém deu a ele essa autoridade. Quem deu a Cristo essa autoridade? Quem pode dar essa autoridade a alguém? O próprio Deus. Deus me deu toda a autoridade, e eu reconheço isso, e eu quero que vocês saibam disso. Em outras palavras, como um rei romano, Jesus está dizendo: eu sou o novo dono do pedaço, eu sou o novo rei desse local, eu conquistei essa terra. Consequentemente, não só o local onde vocês estão pisando é meu, o seu tempo é meu, você só está vivo porque eu permiti. Eu faço o que eu bem entendo, eu faço as coisas que eu quero, no tempo que eu quero, eu tenho o direito de dizer o que é certo, eu estou na posição de rei do universo. Você e todos os seres desse mundo não passam de minha propriedade. Ninguém é capaz de se opor a mim. Quem pode se levantar contra mim? Todos são meus súditos. As estrelas do céu, os animais do campo, os vermes, as árvores e até os homens. Eu sou dono de tudo. E quem me concedeu isso foi o dono de todas as coisas, foi o Criador do céu e da terra. Por isso, você gostando ou não, querendo ou não, reconhecendo ou não, eu, Jesus, sou Senhor dos senhores, eu sou dono da sua vida, eu sou dono de tudo que você tem. Nada é seu. E o que essa verdade exige de nós? Primeiro, que nós saibamos que Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Você pode até duvidar dessa autoridade, mesmo que talvez hajam evidências claras que te mostram isso, como alguns discípulos fizeram, eles duvidaram. Mesmo vendo Jesus pessoalmente, você pode duvidar que Jesus existe, duvidar que Jesus tem autoridade. Mas em segundo lugar, você pode até mesmo rejeitar essa autoridade, mesmo que ela seja verdadeira, a exemplo dos líderes religiosos e dos romanos, que não se tocaram que aquele homem de fato havia ressuscitado. Eles rejeitaram, eles não aceitaram essa verdade. Você pode fazer isso. Você pode até omitir essa verdade, omitir essa autoridade, mesmo sabendo que ela é verdadeira, como aqueles guardas que por dinheiro inventaram uma mentira para encobrir a ressurreição. E você pode omitir, você pode sair por essa porta fingindo que tudo é mentira, mas no fundo sabendo que é verdade, mas dizendo para si, tentando acreditar nessa mentira, porque isso vai mudar a sua vida. Se você viver de acordo com a verdade, você sabe que vai ter de mudar, e você pode abafar o caso, você pode colocar panos quentes, pensar nisso talvez só no próximo domingo, ou no próximo Natal, quando visitar uma igreja. Mas você nunca poderá dizer que Jesus não tem toda a autoridade. Jesus mostrou isso na terra.
O cristianismo mostrou isso na história, e a sua vida mostra isso hoje. Você só está vivo porque Jesus tem toda a autoridade. Jesus é o rei e nós somos os súditos. Ele faz e Ele manda o que quer, quando quer, do jeito que quer, e nós apenas nos submetemos à sua vontade perfeita e soberana. Saiba que Jesus é o Rei dos Reis, mesmo que você não reconheça isso. Mas em segundo lugar, lembre-se que quando um súdito se voltava contra o rei romano, ele era morto pela sua rebeldia. Um dia todos aqueles que se opõem ao Rei Jesus serão punidos por isso. E todos os que se submetem a Ele serão recompensados pela sua fidelidade, serão chamados de cidadãos do céu. Essa foi a primeira parte do nosso sermão. A declaração de Jesus: eu tenho toda a autoridade. A segunda parte agora, a instrução de Jesus, os versículos 19 e a primeira parte do versículo 20. Se você reparar no versículo 19, Jesus diz, portanto, ou seja, o resultado, a reação que se espera de vocês a saberem que eu sou o Rei, é a seguinte, é a consequência: eu sou o Rei, então, ide, fazei discípulos. Da forma com que Jesus está falando, Ele não está dando duas ordens, mas apenas uma ordem, duas em uma: vão e façam discípulos. Ou seja, não é só para ir, e nem só para fazer discípulos sem ir, mas é para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perceba que é algo que tem de ser intencional. Você tem de ir, e tem de ser prático, você tem de fazer. Não é uma dica, não é uma opção, dentre tantas outras que um cristão pode ter. É uma ordem do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que é um discípulo, Jesus? Discípulo é um seguidor, discípulo é alguém que imita o mestre, alguém que aprende com o mestre, que faz as mesmas coisas que o mestre. Jesus está dizendo então que os seus seguidores, a espera de Jesus é que eles se espalhem por todas as nações, que eles se espalhem pelos quatro cantos da terra e criem naqueles locais novos aprendizes, novos discípulos, novos seguidores dele mesmo. É como aquele rei romano que mandava os seus súditos fazerem com que todos os moradores do reino conquistado se tornassem seus novos súditos. Mas no caso de Jesus não é uma submissão à força. No caso de Jesus é algo agradável, é algo prazeroso, é algo maravilhoso ser discípulo dele. E Jesus explica como é que nós podemos fazer novos seguidores dele. Versículo 19, ele diz que é de duas maneiras. Primeira maneira, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar significa literalmente mergulhar alguém, inundar, submergir como um submarino. A expressão em nome significa para dentro do nome. O que Jesus está querendo dizer aqui é que batizar não é simplesmente você molhar uma pessoa, não é como você pular numa piscina num dia de calor, mas significa incluir essa pessoa dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É colocá-la em um relacionamento com Deus. Perceba que Jesus não diz batize nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito. Ele diz batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, o batismo representa que a pessoa agora está em um relacionamento com Deus Trino, um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Estou bebendo água e vocês sabem que eu gosto muito de tomar água, e preciso,
por causa da minha voz, da minha garganta. Mas quando nós queremos beber água, nós colocamos a água dentro do copo, ou da caneca, seja lá o que você vai usar. Vamos ilustrar com o copo, tá? A água está em o copo, ou melhor, a água está no copo, a água está dentro do copo. O batismo cristão é a mesma coisa. O batismo cristão representa dizer que a pessoa está em Deus, ela está em um relacionamento com o Deus Trino, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, em um relacionamento íntimo com Deus. Mas como o próprio Jesus disse, nós já vimos isso só pode acontecer mediante duas coisas importantíssimas: arrependimento e fé. O sermão de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17 era: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino do céu é chegado. Arrependa-se e creia. Segunda maneira de se fazer seguidores de Cristo, agora Jesus diz isso no versículo 20, é ensinando-os a obedecer a todas as coisas que ordenei. Ensinar traz a ideia de instruir alguém, de ser um professor, de ser um mestre, de explicar para uma pessoa de maneira que essa pessoa entenda, de uma maneira honesta. A tarefa dos discípulos então era ensinar essas pessoas dos quatro cantos da terra a obedecer, a atender, a prestar atenção, a observar atentamente, guardar tudo o que Jesus tinha ordenado. Ou seja, Jesus tinha mandado, ordenado muitas coisas aos discípulos, e Jesus continuaria a ordenar essas coisas por meio deles. E eles, por sua vez, deveriam fazer novos discípulos, não pregando sobre eles. Pedro não deveria chegar numa pessoa e dizer: olha, você deve ser um crente como eu, falar como eu falo, olhar como eu olho, se vestir como eu me visto. Não era para pregar sobre eles, era para pregar sobre ele. O discipulado, fazer discípulos, era ser professor, que explicaria com detalhes como aquela pessoa poderia obedecer a Jesus. Esse deveria ser o papel dos discípulos. E perceba que os dois verbos que nós já vimos agora, batizando e ensinando, no português nós temos o popular gerúndio, que significa que são meios de se fazer discípulos, são coisas constantes a todo momento. Façam discípulos. E como eu faço discípulos? Enquanto vocês batizam e enquanto vocês ensinam a me obedecer. Por isso, algo que é importantíssimo nós nos lembrarmos, e que às vezes nos esquecemos, é que o batismo não é o final do discipulado. O batismo é só o começo do discipulado. E normalmente a gente acha que só porque a pessoa fez uma classe de batismo de 2 encontros, ou 6 encontros, ou 6 meses, ou 1 ano, não, ela já é um discípulo de Jesus. Mas Jesus está dizendo: o primeiro passo é o batismo, o segundo passo é ensinando essa pessoa que foi batizada a obedecer tudo que eu mandei. Então, se a pessoa obedeceu até o batismo, ela deve continuar aprendendo até que consiga obedecer a tudo que Jesus ensinou. Vai além do que uma simples classe de batismo. Mas a pergunta que talvez você deveria se fazer agora é a seguinte: será que alguém consegue obedecer a tudo que Jesus ordenou? Sim ou não? Não, ninguém consegue obedecer a tudo. Eu vou dar alguns exemplos do que ele ordenou. Jesus nos chamou ao arrependimento, Mateus 4,17. Jesus nos chamou ao testemunho, 5,16. Nos chamou a amar o próximo, capítulo 5, versículo 44. Nos ordenou perdoar, capítulo 6, versículos 14 e 15. Nos ordenou buscar o seu reino em primeiro lugar e não as riquezas,
capítulo 6, versículo 33, nos mandou não julgarmos uns aos outros, capítulo 7, versículo 1, nos ordenou amá-lo mais do que as pessoas, capítulo 10, versículo 37, nos mandou negar a nós mesmos, capítulo 16, versículo 24, nos mandou sermos fiéis, capítulo 12, versículo 30, não causarmos tropeço aos nossos irmãos, capítulo 18, versículo 6, nos mandou disciplinar aquele que desobedece, capítulo 18, versículo 17, nos mandou servir uns aos outros, capítulo 20, versículo 27, nos mandou nos humilharmos diante dos outros, capítulo 23, versículo 12, Jesus nos mandou vigiar e orar, aguardando a sua vinda, capítulo 24, versículo 42, Jesus nos mandou vigiar e orar para não cair em tentação, capítulo 26, versículo 41, e Jesus acabou de nos mandar ir e fazer discípulos de todas as nações. A pergunta é: quem consegue obedecer a tudo isso, tirando todas as outras coisas que ele disse nos evangelhos e que ele mesmo inspirou nas cartas do Novo Testamento? Quando é que alguém consegue obedecer a todas essas coisas? A resposta é: nunca. Pelo menos não neste mundo. Por isso, fazer discípulos, eu vou deixar a lógica para vocês. Fazer discípulos e ensiná-los a obedecer até o final, todas as coisas, é um processo que vai durar até o fim da vida. Em resumo, é isso que Jesus está dizendo. Escuta aqui. Quando você entende quem eu sou, e ao mesmo tempo você acaba entendendo quem você é, a sua reação deve ser espalhar essa boa notícia a todos que você conhece. Eu sou o Rei, e eu quero que vocês anunciem a todos os moradores do reino essa verdade. A maneira com que vocês fazem isso é fazendo com que as pessoas tenham um relacionamento comigo, com que as pessoas entrem no meu nome. Mas não só isso, vocês vão fazer isso ensinando essas pessoas, seja com palavras, seja com exemplo, ações, como essas pessoas devem me obedecer. Vocês não só vão dar a elas as minhas ordens, mas vocês vão ensinar essas pessoas a obedecerem às minhas ordens. E esse é um processo que dura a vida toda. Com base nessa declaração de Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que nós não estamos nesse mundo para construir o nosso próprio reinado. Nós não fazemos parte de um império nosso, em que eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para fazer o que me dá na telha, eu estou aqui para conquistar os meus sonhos, os meus projetos. Deus, em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, talvez um dia. Se você crê em Jesus, você não faz parte do reino próprio, mas do reino de Cristo. E isso significa que você não vive uma vida centrada em si mesmo, porque se você vive uma vida centrada em si mesmo, é provável, para não dizer certo, que você não creia em Cristo de verdade. Você não pode dizer assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Você não pode cantar com grande astúcia, frente do espelho, para si mesmo: eu sou exaltado, eu faço o que eu quero, eu tenho poder para isso, ninguém pode me impedir, a vida é minha. Nós vimos que o único que pode fazer isso de verdade é quem? É o próprio Jesus Cristo. Por isso, o fato de nós não irmos e não fazermos discípulos significa que nós ainda não entendemos que somos apenas súditos do Rei. Essa noite é para te confrontar. O que você tem feito da sua vida? Se você não se levanta dessa cadeira e não faz discípulos, você não entendeu ainda o que é ter Jesus como seu Rei. Fazer discípulos envolve ir. Os discípulos não vão aparecer na nossa frente, moldadinhos, perfeitinhos como Jesus. A nossa tarefa não é viver as nossas vidas, e se alguém cruzar o nosso caminho,
pedindo: por favor, fala de Jesus para mim, me coloque dentro da Trindade, me batize, eu quero obedecer tudo o que Jesus diz. Só se alguém fizer isso, aí eu vou fazer dele um discípulo. Nosso papel não é ficar sentado esperando, o nosso papel é nos levantarmos e nos esforçarmos para fazer com que pessoas se tornem discípulas de Jesus. A nossa tarefa é ir atrás dos perdidos, transformar os perdidos em seguidores de Jesus. Nós estamos no reino como embaixadores do Rei. A nossa tarefa é representá-lo na terra, é falar dele, é anunciar o seu reinado sobre o mundo. Pergunta para nós: você tem feito isso? Ou você só lembra de Jesus quando está aqui? É a ordem dele: vá e faça discípulos. Comece agora. Essa é a instrução de Jesus: vão e façam discípulos meus pelo mundo. Nós vamos para a terceira parte do nosso texto, a promessa de Jesus. Se você reparar no final do versículo 20, Jesus conclui essas palavras aos discípulos dizendo: e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Na versão Almeida Revista e Atualizada, essa frase é traduzida, talvez você tenha dessa maneira: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa versão que eu li, a Almeida século 21, a omissão de uma palavrinha muito importante que na Almeida Revista Atualizada tem. Essa palavrinha eis, ela significa veja, repare, perceba, olhe. Jesus está dizendo: percebam uma coisa. Mas Jesus, perceber o quê? Aí vem a declaração: eu estou convosco. Perceba que Jesus não conjuga o verbo no passado: eu estive convosco, ou no futuro: eu estarei convosco. Ele conjuga no presente: eu estou aqui agora, nesse momento. Eu estou convosco. E não é só hoje, todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, mesmo que Jesus fosse subir aos céus, ele sempre estaria presente com os discípulos. É por isso que o nome dele significa Emanuel, Deus conosco, como nós lemos no início, Deus presente conosco. Perceba que Jesus está seguindo uma lógica de raciocínio. Primeiro, Deus me deu toda a autoridade, eu sou o novo rei. Segundo, por isso os meus súditos devem me obedecer e devem avisar a todas as pessoas sobre essa verdade. E não só avisar isso, mas devem tornar essas pessoas súditas minhas. Terceiro, eu prometo que vou estar com os meus súditos, mas não só faço isso, ainda digo: percebam a minha presença, vejam, contemplem, experimentem que eu estou com vocês. Muitas pessoas usam esse versículo para falar sobre a onipresença de Jesus, que significa que Jesus está em todos os lugares, e usam esse texto para encorajar quem se sente sozinho. Sim, de fato, essas coisas são verdadeiras, mas parece que esse não é o alvo de Jesus nesse versículo. Na verdade, parece que Jesus está dizendo o seguinte: você prestou atenção no que eu estou falando aqui? Olha, quando vocês estiverem cumprindo a tarefa que eu dei. E qual é a tarefa que eu dei? A anunciar a todos que há um novo rei e tornar essas pessoas meus súditos. Quando vocês estiverem fazendo isso, vocês irão ver, vocês irão perceber que eu estou com vocês. Ou seja, é no processo do discipulado, no ato de fazer discípulos de Jesus, que nós percebemos a presença de Jesus. Quando nós proclamamos que Jesus é o Rei,
quando nós vivemos como súditos de Jesus, quando nós procuramos ir atrás das pessoas para avisar as pessoas sobre isso, quando nós reconciliamos pessoas com Deus, quando nós ensinamos a essas pessoas a obedecer a Jesus com o nosso ensino, com o nosso exemplo, então nós percebemos claramente que Jesus está conosco. Somente Jesus pode mudar o coração. Somente Jesus pode mudar a nossa própria conduta. Somente Jesus Cristo pode nos capacitar a treinar outras pessoas. Nós que não sabemos falar direito, nós que não sabemos como nos expressar, e melhor, só Jesus pode capacitar essas pessoas. Por isso eu quero que você saiba que nós só vamos perceber, só vamos contemplar, só vamos ver a presença de Jesus quando nós realizarmos a tarefa de representar o Rei nessa terra. Quando nós investimos em vidas, quando nós investimos em discipulado, em evangelismo, nós vamos experimentar verdadeiramente o que significa o nome Deus conosco, Emanuel. Uma vida mal direcionada, uma vida em busca de prazeres, de satisfação da carne, uma vida em busca de bens de consumo, de sucesso, de fama, status, poder. Uma vida assim nunca vai experimentar a sensação de perceber a presença de Jesus nas suas tarefas diárias. Talvez você veio aqui essa noite e não tenha sentido Jesus perto. Aonde está Jesus? Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Sim, ele disse. Mas enquanto você fizer discipulado, se você não fizer isso, não adianta chorar, gritar, bater palma, colocar no outdoor: Jesus, se revele a mim, Jesus, quero te ver. Os termos são: invista na vida de alguém, e você vai me perceber enquanto estiver fazendo isso, porque só eu posso mudar uma pessoa, só eu posso mudar quem você é, e só eu posso mudar o seu discípulo. É no discipulado que a presença de Cristo é evidenciada e pode ser percebida claramente. Mas talvez a sua vida não esteja tão devassa assim. Talvez a tua vida seja uma vida em busca da presença de Jesus, mas você está buscando no meio errado. Você está buscando Jesus na religiosidade e acha que bater carteirinha no domingo vai te fazer perceber Jesus no dia a dia. Mas talvez você já deve ter percebido, quando você sai por essa porta, parece que o gás acaba. E parece que chega na quarta-feira, você já não tem mais nada de Jesus. E você está desesperado por Jesus, ansiando o final de semana. Você não vai encontrar Jesus na religiosidade. Você não vai encontrar Jesus no legalismo, nas regras. Eu tenho que fazer esses 10 itens e aí eu vou encontrar Jesus. Você não vai encontrar Jesus em fazer o bem às pessoas, mesmo que isso seja muito certo. Se agora no final de ano você juntar um bom dinheiro e talvez presentear moradores de rua, crianças órfãs, você não vai ver Jesus ali. Vai estar fazendo algo bom, mas não vai ver Jesus. Você não vai ver Jesus muitas vezes na igreja, muitas vezes membro assíduo, e parece que nada acontece, parece que essa autoridade não existe. Parece que é tudo uma farsa. Mas Jesus está dizendo: não é nessas coisas que você vai me ver. Você vai me perceber na tarefa de fazer discípulos. Se não for nisso, a sua vida vai ser um total desânimo. Você vai se sentir sozinho, triste, abandonado. Mas comece a sentar com alguém. Comece a orar com essa pessoa. Fale de Jesus para alguém. Estude a palavra com essa pessoa. Convide ela para ter uma refeição na sua casa, com o objetivo de fazê-la obedecer a tudo que Jesus ordenou. E você vai começar a ver a presença de Jesus.
Esse é o prêmio para o súdito que obedece ao rei e corre por toda a terra espalhando a boa e nova notícia. Enquanto ele estiver falando e ensinando pessoas a seguir a Jesus, ele vai perceber a presença do rei do lado dele. Diferente do imperador romano, que sentava no trono e dizia: vá, e eu fico aqui reinando. Jesus diz para nós: vá, e olhe para o lado, porque eu estou com você. Não tenha medo. Abra sua boca, fale, porque enquanto você falar, eu estarei agindo e você vai perceber. Milagres vão acontecer, pessoas vão se render, joelhos vão se dobrar e coisas que você não imaginava vão acontecer, porque eu estou convosco. Com base nessa passagem, nós podemos perceber que a autoridade concedida a Jesus leva os seus discípulos a fazerem novos discípulos e assim perceberem a sua presença entre eles. Saber quem é Jesus nos conduz a fazer novos discípulos. E quando nós fazemos isso, nós percebemos a presença dele conosco. Isso deve acontecer até a consumação do século. Mas todas essas verdades, elas só podem ser experimentadas por quem foi conquistado pelo Rei Jesus. Tudo isso que você ouviu pode parecer muito bonito, mas só vai ser verdade e vai gerar satisfação no seu coração se você abandonar os seus falsos reis, seus falsos deuses, seus falsos imperadores. Talvez seu rei falso seja o sucesso profissional. Você está vivendo em busca disso. Você não vai encontrar satisfação nisso. Talvez o seu rei falso seja a segurança que as riquezas podem dar, ou melhor, que elas prometem, mas não podem dar. Talvez sejam os momentos de prazer que são bem passageiros. Você tem que largar esses reis falsos e se agarrar ao verdadeiro rei. Se você ainda não fez isso, se até hoje você não tem sido um súdito de Jesus, na verdade, segundo a Bíblia, o seu estado não é neutro, o seu estado não é em cima do muro. Segundo a Escritura, se você não é súdito do rei, você é inimigo do rei. Quem não é por mim, é contra mim. Você nessa noite pode não ser por Jesus, mas Jesus quer dizer para você: então você é contra mim, você é meu inimigo. Mas para te conquistar, esse rei se colocou no seu lugar. Esse rei sofreu o castigo que você deveria sofrer. A guerra para te salvar aconteceu ao seu lado, e você não derrubou uma só gota de sangue, mas o seu rei derrubou. Para te comprar para ele, o rei Jesus entregou a sua vida em uma cruz. Mas a sua vitória é certa. Ele ressuscitou, ele derrotou todos os seus inimigos, e agora ele te convida a fazer parte do seu reino. Ele te convida hoje a deixar de ser um inimigo, a deixar de lutar contra as pessoas, contra ele, viver só para si, se dobrar diante dele e se tornar um súdito daquele que venceu a morte. Por isso eu quero te desafiar: dobre-se diante dele nessa noite, curve-se diante do rei, e você vai entrar na maior jornada da sua vida, uma jornada que vai perdurar por toda a eternidade. Vale a pena ser súdito desse rei, porque esse rei é amoroso, e principalmente esse rei é vitorioso. Você pode vencer esse mundo, mas um dia terá de prestar contas a esse rei. Mas você pode se render hoje e um dia reinar ao lado dele.